Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à resenha desse deck aqui, gente, que é maravilhoso. Curando a Criança Interior, é o Oráculo Curando a Criança Interior. É um deck de 44 cartas, a autora é Nina Mogendry, não sei como pronuncia, e ilustrado por Eddie Art. É um deck da Hay House, vem nessa caixinha bem firme, olha, tem um verniz apenas aqui no título, tem uma texturinha bem de pétala de rosa e é um deck extremamente interessante. Deixa eu mostrar logo a caixinha aqui. Não importa como foi a sua infância, nunca é tarde para curar. Então esse deck vai falar, como a gente já viu, da criança interior, né? Eu já comecei um trabalho aqui no canal. A intenção era trabalhar terapeuticamente com os meus clientes, né, de psicoterapia, nas sessões de tarô também, claro, mas também aqui no canal, né? Eu tenho um clube de membros e uma das categorias, digamos assim, é a consciência desperta, onde eu trago inúmeros assuntos variados. A pedido de uma querida seguidora aqui do canal e assinante, né, do clubinho, eu estou fazendo esse trabalho com a criança interior. Eu tenho outros decks que abordam o assunto, mas esse aqui, sem dúvida, é o melhor. E um primeiro vídeo eu trouxe aqui já para o público em geral. Você pode acessar na playlist Consciência Desperta. E o resto da jornada, os outros vídeos que eu vou fazer com esse tema, com esse deck, né, e outros, serão exclusivos do clubinho. O nível, digamos assim, consciência desperta aqui no clubinho, tem o valor de troca, né, energética de R$ 6,99. Vocês podem ver que é um valor meramente simbólico, né, para que possa realmente trazer essa energia de compromisso, de troca e também a possibilidade de mais e mais pessoas terem acesso a um trabalho que é mais direcionado, que é mais profundo, né? Que eu ofereço a vocês. E se você quiser, está aqui na descrição do vídeo, tá? A forma de você acessar. Então vamos lá, olha, o livrinho, ele tem 109 páginas com o conteúdo. Aqui ela trazem palavras finais, né, do como deve ser, deve resultar, digamos assim, essa experiência. Essa é a autora e essa é a artista, uma artista autodidata. Aqui algumas notas, muito interessante, falando sobre as cartas, as pesquisas que embasam o conteúdo que elas colocam nas cartas, né? Então, por exemplo, aqui, trauma. Obrigada a Gabor Maté pelos seus ensinamentos sobre vícios e traumas infantis. E ela dá um site aqui para nós pesquisarmos. Então, é muito interessante, né? Não são todas, mas algumas cartas aqui com as pesquisas que apoiam esse conhecimento. É um deck que eu acho que a arte foi criada em 2022 e o deck 2025. Para a nossa criança interior, obrigada por pacientemente aguardar por nós. Nós estamos aqui para reclamar você, né, ou trazer você de volta aqui para nós e oferecer o que você precisa. Então, você pode confiar na vida e se deliciar na beleza da sua existência. Para os nossos pais e para os nossos ancestrais, obrigada pelo dom da vida. Nós iremos honrar você vivendo completamente, em plenitude, né? Aqui uma prece para a Mãe Divina. Aqui as ilustrações, né? São todas em preto e branco, o livrinho é todo preto e branco. Aqui, né, o índice, a introdução, falando por que elas criaram esse deck, né?
Nós criamos esse deck como uma ferramenta de conexão entre você e a sua criança interior. Então, olha só que lindo isso aqui. Uma vez que você começa essa jornada, a sua vida irá mudar conforme você e o seu eu mais jovem viajam juntos, mergulhando nas memórias do passado para honrar e curar o presente. Gente, esse deck, é por isso que eu estou fazendo essa resenha, ele chegou para mim na época que minha avó estava internada, que eu suspendi atendimento, canal, tudo. E aí eu não ia esperar, eu precisava naquele momento do suporte também das cartas. Todo cuidador precisa também de cuidados, né, de autocuidado principalmente. E eu abri, chegaram acho que uns 3 decks, se eu não me engano, e eu abri e fui utilizando. Eu fiz uma tiragem, a primeira tiragem que eu fiz com esse deck, gente, foi assim, impressionante. Então, mesmo que você tenha caído aqui de paraquedas, que você não trabalhe com cartomancia, com tarô, esse deck é interessantíssimo para se ter. Como trabalho pessoal, é interessantíssimo, gente. Eu recomendo muitíssimo. Trabalhando com esse deck, aqui tem a tiragem que eu fiz, né? Que eu não vou ficar mostrando aqui, que é a tiragem que eu idealizei para trabalhar com vocês, os 3 níveis de cura. Então, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra escrita e visualização. As cartas e aí ela começa. Então, por exemplo, aqui, essa palavra eu não sabia, eu escrevi aqui a tradução, admiração. É aquela admiração diante da vida, né? Então, ela fala aqui sobre aquelas pesquisas que ela colocou lá, né, do link entre, olha só, estudos têm trazido, né, trazido à vista, digamos assim, o link entre admiração e altruísmo. Estando na presença da vastidão, nos permitimos. Eu estou apta a uma maior gentileza com os outros. Então, pessoas gentis, suaves, amorosas, elas não perderam a capacidade de se encantar pela vida. E quantas vezes as crianças sofrem esses traumas e são extremamente duras, grosseiras, rudes com outras pessoas, porque carregam dentro de si muitas dores, muitos traumas que fizeram delas adultos muito precoces, não viveram a infância em sua plenitude. E por isso têm uma postura amarga, dura, hostil, né? Aqui ela vai falar da criança interior, da sua criança interior, para entender um pouco a carta, trabalhar com a carta. E aqui a jornada, né, a seguir. E aí vai até o final, nesse mesmo esquema. E aí vamos lá para as cartas. Aqui no verso tem a carta da persona, que são as máscaras que nós usamos, né, para viver em sociedade. A carta, gente, como vocês viram, eu já usei, né, esse deck bastante, ele já está sofrido, né, precocemente sofrido. Então, a qualidade não é lá essa coisa toda não, né, porque ele já, querendo ou não, ele é um deck que chegou recente, eu já trabalhei bastante com ele, mas não era para estar descascando já, mas já está. A carta é bem grossa, é uma gramatura bem grossa, ó, ela tá vendo que ela tá tortinha? É um papelão. O acabamento é mate e as ilustrações são absurdamente lindas. A gente vê lá o traço da tela, do tecido da tela em que ela pintou essas ilustrações. Então, assim, é um trabalho sensacional. Uma pena que a qualidade não seja muito assim boa. Mas vamos lá, então. Admiração, necessidades. A gente vê ali, ó, tá vendo a falha da tinta na tela? Estar em segurança. Olha aqui, como é expressivo, como é significativo, né? O que nós vemos aqui? Essa criança nessa árvore colorida, na própria tradição, a árvore representa
ancestralidade, tradição, família. E ele apoiado nisso, entre ovelhas e raposas, todos amigáveis, todos descansando, relaxados. Aqui a criança se sente em segurança. Desejo sagrado. A amizade. A mãe. Olha, aqui é um tronco de árvore também. O abandono. Olha como quando nós pensa, você em casa, sozinho, se concentrando, tentando acessar a sua criança interior, e vem essa carta. É ou não é uma catarse, né? Se você sofreu de abandono, é claro que isso vai te levar a um expurgo dessas emoções. E quando nós colocamos nossas emoções para fora, nós nos curamos. Alquimia, o buscador, a aceitação, o luto, lidar com as perdas. Quantas vezes, né? Às vezes as crianças perdem um animalzinho. O medo, voltando para casa, confiança, ou confie, brincar, ancestrais, reconhecimento. Olha que lindo, olha essa carta, gente. Toda uma geração colocando coroas umas sobre as outras, né? Eu não gosto muito dessa ideia, que acho que é o único que parece um menino, é isso aqui. Gente, vamos parar de eliminar o masculino, sabe? Isso é feio, isso é doentio. O masculino é tão importante quanto o feminino, e o feminino é tão importante quanto o masculino. Nós só nos curamos quando temos integradas em nós essas duas forças, não é? Eu vou dar uma diquinha aqui para quem ainda não percebeu isso. Os homens são muito mais frágeis emocionalmente do que as mulheres. Então, é hora de esquecer, né, o que se passou, porque fomos homens e mulheres no passado. Não existe, né, a ideia de que há um lado mau e um lado bom. Pela via das reencarnações, nós habitamos corpos masculinos e femininos e erramos em ambos e acertamos em ambos. Então, eu acho que está na hora de reconhecermos também a beleza do sagrado masculino. O ponto negro, o ponto cego, persona, né? As máscaras que as pessoas usam para parecer algo que não são, ou que, né, que pretendem ser. A sombra, pertencendo, a felicidade, as bênçãos. Abrace, poder, emaranhamento, estar, né, preso, destino, alma, jornada, transformação, pai, aqui também, né, numa árvore, tempo, crenças limitantes, trauma, cuidando, integração, comunidade. Olha isso. Olha que delícia.
Eu acho que é reconexão da alma, gente. Esqueci essa palavra. História, limites. E aqui eu achei muito interessante os limites do masculino e os limites do feminino. Há recursos, esperança, proteção, entrega e amor. É ou não é um deck que toca fundo em nós? Ele embaralha super bem, esse acabamento assim mais fosco permite isso, né? Então ele embaralha, de todas as formas ele embaralha super bem. Ó, muito agradável assim. Vamos tirar um aqui. Aí ele espalha muito bem também, gente, ó. Vamos tirar uma cartinha para nós. O que será que esse deck tem para nos dizer? Persona. Gente, o que é a persona? A persona é uma parte interna nossa, não é externa. É uma parte interna nossa que, por motivos variados, cria uma subpersonalidade, cria uma máscara para se integrar. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ela vive num meio que é muito agressivo e que cobra dela uma subserviência, e ela se torna a boazinha, ela quer fazer tudo para todo mundo, para agradar todo mundo. Por quê? Porque ela se ressente da falta de amor e ela precisa fazer tudo. Ou é aquela pessoa que se sente muito fraca por dentro e cria uma máscara de fortaleza. Então, eu sou forte, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas por dentro é totalmente frágil, totalmente insegura em relação aos próprios poderes pessoais. Então, a persona é aquela máscara que todos nós, em maior ou menor intensidade, utilizamos para conviver. Seja em sociedade, seja no âmbito mais pessoal, seja no âmbito mais profissional ou de relacionamentos mais íntimos. Então, essa carta nos convida a tirar essas máscaras. Porque qualquer máscara que utilizamos é um atentado, é uma violência contra quem realmente somos. Não é o outro que coloca a máscara em nós. Nós vivemos uma personagem, uma persona. Vamos ver o que a autora fala sobre isso? A persona é formada entre as idades de 6 e 12 anos, conforme a criança começa a interagir com o mundo como indivíduo. Pergunte à sua criança se ela sentiu necessidade de fingir, né? de ter essa máscara, jogar, né? Crescendo para agradar mãe e pai, ou se elas foram causadas por problemas a fim de ter essa atenção dos cuidadores, né? Quem quer que seja. Quando você se lembra de notar que estava atuando, né? Atuando artisticamente, entre aspas, que você não se sentiu autêntico. Você ainda usa, né? Atua em algumas áreas da sua vida hoje? Como é a nossa atuação no mundo? Que máscaras nós utilizamos? Precisamos contar para a nossa criança interior que ela tem valor do jeitinho que ela é e que não precisamos mais fingir algo que não somos, porque somos estrelas maravilhosas, únicas na vida. Não é lindo esse deck, gente? Meu Deus! Assim, eu estou encantada e muito animada com esse trabalho de cura coletiva e pessoal que vai ter início, digamos assim, já teve o início, né? Teve a estreia,
vai ter continuidade aqui no canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.